Olá, olá, bom dia, graça e paz a todos. Retornando por aqui, voltando às gravações, quase um mês aí com problemas no celular. E graças a Deus consertamos, mas estamos orando para adquirir aí, um novo celular, novos equipamentos, para que esse trabalho não venha falhar. Mas, bom, querido, que Deus está agindo, Deus tem nos abençoado. Estamos aqui de volta para falar da poderosa palavra de Deus. Coisa muito importante é falar de Deus, é falar da Bíblia, é falar de Jesus Cristo, tá? Então aí, como nós tivemos maio, nós tivemos algumas comemorações, namorado. Recentemente nós ministramos aqui uma palavra sobre família, né? Família que todo mundo diz que é o nosso maior patrimônio, né? É a coisa mais importante, é o que deve ser prioridade. Isso não deixa de ser verdade. Desculpe. Mas nós, o que estamos fazendo de fato para que isso seja concreto? Tá? Para que nós deixemos um legado. Vamos continuar, que aqui é uma bênção, é sem corte. Tá? Eu gostaria de ler alguns textos importantes para a nossa meditação. Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Tá? E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Outro texto é o de Gênesis, capítulo 12. Deus disse assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Presta atenção nessa palavra, e tu serás uma bênção. E aí, queridos, mas como ter a família como nosso maior patrimônio? Haja vista que, se fosse o nosso maior patrimônio, por que tanta decepção em construir uma família, construir um casamento? Eu estou dizendo construindo baseado em coisas legais, tá? Em obediência à sua palavra, em obediência à nossa Constituição, ou seja, tudo feito como Deus manda, como Deus fala na sua palavra. Aí eu coloquei esse tema com uma pergunta: como ter a família como maior patrimônio, Já vista que ela tem sido bombardeada nos últimos dias, nos últimos tempos. Alguém que pensa diferente, ou alguém que quer viver de uma maneira diferente, que amordaçar os ensinamentos que nós temos há milênios aí na história, tem perdurado, tem dado certo, tá? Se a pessoa pensa diferente, ela deve respeitar aqueles que acreditam na palavra. Você é livre, tá? Mas a ordem natural das coisas, ela é pautada pela palavra. Disso nós não podemos abrir mão. Se a pessoa quiser viver, amar quem achar que ama, que viva. Agora deixa ele esperar o resultado, tá bom? Então a família é a célula máter da sociedade. O que significa isso? Significa que a primeira instituição social pelo qual nos enquadramos e vivemos é a família, tá? Ela é a construtora responsável por muito daquilo que nós somos. Por exemplo, se uma pessoa tem bom ou mau caráter, isso é construído dentro da sua família, tá? A família é o carro-chefe para construir uma boa mentalidade na vida das pessoas. Então, qual o primeiro passo para se ter uma família como maior patrimônio? Primeiro, é permitir que Deus seja o construtor da sua casa, tá? Repetindo, porque repetição é pedagógica e didática. Permitir que o Senhor seja o construtor da sua casa. O que isso significa? Significa que ele deve estar no controle,
que ele deve nortear a sua casa, a sua vida, significa também que ele deve ser o construtor aí. Tá? Então, você não quer ter a família como o maior patrimônio? Primeiro você precisa aprender de Deus, aprender da sua palavra. Aí ele vai te direcionar para que você tenha um fundamento sólido, Jesus, tá? Para que você tenha material de qualidade, amor aí, entendeu? É muito importante, primeiro é Jesus, depois é amor. Que você tenha mão de obra de qualidade. Nessa mão de obra de qualidade, espiritualmente falando, nós vamos colocar o jejum, né? Fazer jejum, as orações, para que essa família possa realmente ser ligada a Deus e ter mais dos princípios da sua palavra, tá? E aí, família como o nosso maior patrimônio, presta atenção, querido, que eu quero falar de uma história muito triste. Uma das histórias, né, muito triste que eu soube uma vez. O rapaz saiu no carro do seu pai a serviço. Escute só, foi a serviço. E me parece que na volta houve um acidente e esse carro tombou. Tá? E aí esse filho tombou o carro com os seus funcionários, mas sobreviveram todo mundo. E quando ele faz uma ligação do seu pai, a primeira coisa que o pai pergunta é: como é que está o carro? Como é que ficou o carro? Então veja só, essa ideia que eu tenho de que família é meu maior patrimônio, é essa mentalidade aí, entendeu? Eu estou contando essa história porque na casa de muitos agem na prática dessa maneira. E depois está na teoria aí dizendo que a sua família é o maior patrimônio, tá? Então, primeiro, permita que Deus seja o construtor da sua casa. Segundo, olha o que Deus disse a Abraão. Abraão, sai da tua terra, da casa da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, né? E abençoar-te-ei e grande serei o teu nome. Aí ele diz no final, a revista corrigida assim: sê tu uma bênção. A segunda coisa que eu quero destacar é que para a gente ter uma família como o maior patrimônio, nós precisamos ser bênção. Nós precisamos ser bênção, tá? Os meus filhos, as minhas esposas, elas vão ter que olhar para mim como um referencial de vida, alguém que está deixando um legado, mas que tenha um referencial, tá? E antes de nós querermos ser abençoados, nós precisamos ser bênção. E ser bênção é tornar o nome de Cristo conhecido na nossa família e na nossa terra. Primeiro na nossa família. É tornar o nome de Cristo reconhecido. Ser bênção é demonstrar caráter para atrair a nossa família. Tá? Isso é ser bênção. Ser bênção é viver em santidade, é ter santidade de modo tal que os outros possam se espelhar nessa santidade. Tá? Não é apenas dizer minha família é o nosso maior patrimônio, ok? Eu preciso ser bênção dentro desse lar, entendeu? Se a tua história de vida e o teu caráter não está mudando a outra pessoa, você não está tendo êxito aí nesse seu trabalho não, querido. Porque a sua vida, ela tem que ter um testemunho de excelência para que os outros possam se espelhar nele. Né? Quer ter família como o maior patrimônio? Terceiro, não interfira no plano de Deus. Veja só, lá na frente, quando Deus prometeu um filho a Abraão, ele tinha 75 anos, eles até riram, tá? Demonstraram aí uma oscilação na sua fé. Então, no momento era Sarai, para dar um jeito no plano de Deus, mandou que Abraão se deitasse com Agar, tá? Porque ela achava que era impossível, era dar à luz,
Então, por isso que Deus precisa ser o construtor da nossa casa, porque ele vê o impossível, ele realiza o impossível. Ele não só olha o interior, ele olha o exterior. Ele não só realiza as coisas possíveis, ele realiza as coisas impossíveis. Então, ela colocou H, tá? Por que ela fez isso? Na verdade, existia uma cultura da época em que uma mulher estéril colocava a sua serva. Mas a cultura do homem não aperfeiçoou o plano de Deus. A cultura do homem não resolve o plano de Deus. Não pode interferir no plano de Deus. O Senhor requer a nossa obediência e não a nossa ajuda. Ok? O Senhor requer a nossa obediência e não a nossa ajuda. Então, isso deu uma série de problemas para este casal. Por quê? Porque se afastou da dependência de Deus, quebraram uma aliança, tá? Então, o casal, para ter família como seu maior patrimônio, ele deve consultar a Deus e a sua palavra. Na verdade, deve dar ouvido a Deus e a sua palavra. Ok, querido? Aqui como um vídeo é para ser rápido. Em quarto lugar, não se precipite nas promessas de Deus. Quer ter a família como maior patrimônio? Não se precipite. Espere o tempo de Deus. Espere Deus agir. Espere a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, por essa precipitação, houve várias consequências, tá? Então, H, ela começou a entender que era esposa de Abrão. Abrão, até na época, Deus não tinha mudado o seu nome, e começou se posicionar como uma dona da casa, tá? Isso aí deixou Sarai enciumada, tá? Então começou a aparecer o que? Discórdia, desarmonia, ciúme por causa da atenção de Abraão. H se julgava melhor do que Sarai, tornou-se insubmissa, não obedecia mais a sua patroa, tá? E no final, Sarai mandou que Abraão a despedisse juntamente com seu filho, e assim Abraão teve que fazer, tá? Abraão teve que fazer. Então, queridos, aqui resumidamente alguns princípios para que a gente torne a família como o nosso maior patrimônio, tá? Recentemente eu vi uma história em que um pastor cuidava até bem da igreja, mas não cuidava da família, ao ponto de um filho seu, irado, decepcionado, sabe, tomou uma decisão trágica. Ele se enforcou na sala da igreja com a Bíblia na mão, justamente também para isso negativamente impactar o seu pai. Imagine que história é essa, né? Onde se deveria apostar, fazer todas as apostas de alguém que vai dirigir a nossa aplicação, entendeu? Em que sentido a sua família é o seu maior patrimônio, tá? De que maneira a história da sua família, tá? O vídeo deu uma pausa, mas já voltamos aqui. De que maneira você está conduzindo a sua família, tá? O que a sua família fala a seu respeito, tá? Se está falando bem, querido, se as coisas vão boas, continue aí, continue colocando Deus como centro de todas as coisas, ok, querido? Um forte abraço, fique com Deus, Deus nos abençoe aí. Eu quero orar pela sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos aqui os nossos ouvintes, nós abençoamos, Jesus querido, aquele que vai ouvir essa palavra, compartilhar essa palavra. Meu Deus querido, que a sua casa, a sua família seja o seu maior patrimônio, que ele possa estar deixando Deus dirigir todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Tenha um dia abençoado e depois retornaremos com mais mensagem para a exaltação do nome do Senhor. Fique com Deus.